Histórias reais de encontros com súcubos. Prepare-se para o medo. Você já ouviu falar das histórias aterrorizantes sobre súcubos? Aquelas entidades demoníacas que se alimentam da energia vital de suas vítimas, geralmente enquanto elas dormem, paralisadas pelo medo? Hoje, no Arquivo Bizarro, vamos mergulhar no lado obscuro do inexplicável e explorar 4 histórias reais, arrepiantes e perturbadoras, de pessoas que afirmam ter tido encontros assustadoramente reais com súcubos. Preparem-se, pois o que se esconde debaixo da sua cama ou dentro da sua mente pode ser muito mais assustador do que você imagina. Apertem os cintos, deixem as luzes acesas e se preparem para uma viagem aterrorizante pelo lado obscuro da realidade. Se você é corajoso o suficiente, continue assistindo. Nossa história nos leva para dezembro de 2012, na cidade de Bakersfield, Califórnia. Imaginem a cena. Um jovem estudante chamado Ethan voltava para casa exausto após um longo e cansativo dia na escola. Ele, como muitos de nós, só queria descansar. Dedicou algumas horas aos seus deveres escolares, lutando contra o sono, até que finalmente se rendeu ao cansaço e caiu em um sono profundo. Ethan, no entanto, não encontraria paz em seus sonhos. Seu descanso foi brutalmente interrompido por um pesadelo terrível, daqueles que te prendem em suas garras e te fazem desejar acordar. No pesadelo, um ser maligno, com olhos vermelhos penetrantes e uma aura de pura maldade, tentava invadir seu quarto, arranhando a porta, sussurrando ameaças inaudíveis. O pânico tomou conta de Ethan. Ele tentava gritar, se mexer, escapar daquele tormento, mas seu corpo parecia preso, completamente paralisado. A cada segundo que passava, o ser demoníaco se aproximava até que finalmente, com um estrondo gutural, invadiu o quarto. Ethan acordou em um pulo, com o coração quase saltando pela boca. Um zumbido ensurdecedor preenchia seus ouvidos, e a sensação de paralisia, que antes era apenas um pesadelo, agora se tornava assustadoramente real. Ele sentia como se algo estivesse sentado em seu peito, segurando seus membros, sufocando-o com uma força invisível. Ele tentou gritar, pedir ajuda, mas sua voz não saía. Apenas um fio de ar escapava de seus lábios. Através de sua visão turva pelo terror, ele podia jurar que via uma figura sombria pairando sobre ele. Lentamente, a paralisia foi diminuindo, o zumbido foi se dissipando, e a figura sombria desapareceu como fumaça. Tremendo de medo, Ethan finalmente conseguiu se libertar daquela paralisia aterrorizante. Nossa próxima história nos leva para um Dia dos Namorados que jamais será esquecido. Em 14 de fevereiro de 2012, uma jovem mulher, que manteremos anônima, e seu noivo, Devin, estavam em casa, curtindo a noite juntos. Parecia uma noite comum, como qualquer outra, mas o destino, meus amigos, tinha planos diferentes para eles. Após fumarem juntos e se acomodarem no sofá, a jovem começou a sentir algo estranho em sua perna, uma sensação sutil, como um formigamento leve, que evoluiu rapidamente para uma cãibra. No início, ela não deu muita atenção, mas a sensação se intensificou, espalhando-se por sua perna como um choque frio e penetrante. Devin, sem perceber a aflição de sua noiva, levantou-se do sofá e saiu do quarto por alguns instantes. Foi nesse momento que a experiência da jovem tomou um rumo completamente aterrorizante. A sensação em sua perna se intensificou ainda mais, tornando-se quase insuportável, como se algo estivesse a tocando, acariciando sua pele com dedos gelados e espectrais. E como se a sensação física já não fosse suficientemente assustadora, uma voz sussurrante começou a ecoar em sua mente. A voz, rouca e gutural, sussurrava palavras desconexas, em um idioma que ela não conseguia compreender, mas que pareciam penetrar sua alma, congelando seu sangue.
A jovem estava completamente acordada, consciente do que estava acontecendo ao seu redor, e ainda assim, se sentia completamente impotente, presa em seu próprio corpo. Ela tentou chamar por Devin, pedir ajuda, mas sua voz parecia presa em sua garganta, sufocada pelo medo. Quando Devin finalmente retornou ao quarto, a sensação desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Ela, no entanto, sabia que o que havia experimentado ia muito além de sua imaginação. Capítulo 3. A presença na escuridão. Um mês se passou desde o primeiro encontro aterrorizante, mas a sombra daquela experiência ainda pairava sobre a jovem. O medo se tornou um companheiro constante, e as noites, antes sinônimo de descanso, agora eram preenchidas por uma apreensão crescente. Ela tentava se convencer de que tudo não havia passado de um pesadelo vívido, mas no fundo, sabia que algo estava errado. Em 14 de março de 2012, exatamente um mês após o primeiro encontro, a jovem vivenciou algo ainda mais intenso, mais real, mais aterrorizante. Ela estava deitada na cama, com a TV ligada em um volume baixo, tentando relaxar antes de dormir. Devin, seu noivo, estava em outro cômodo, envolvido em seus próprios afazeres. A atmosfera no quarto começou a mudar. A temperatura caiu drasticamente, e um calafrio percorreu sua espinha. Ela sentiu uma presença se aproximando, como se algo estivesse a observando das sombras. Novamente, a sensação de ser tocada retornou, mas dessa vez, era diferente. Dedos invisíveis, gelados como o toque da morte, começaram a acariciar seu cabelo, roçando levemente sua nuca. A sensação, apesar de assustadora, era estranhamente reconfortante, como se estivesse sendo embalada em um abraço gélido. Dessa vez, ela não lutou. Ela se permitiu ser envolvida por aquela energia estranha, curiosa sobre o que aconteceria a seguir. Capítulo 4. O peso do invisível. Abril de 2012. A primavera havia chegado, mas para a jovem, as coisas pareciam se tornar cada vez mais sombrias. Os encontros com a entidade se tornaram mais frequentes, mais intensos. O medo ainda estava presente, mas agora era acompanhado por uma curiosidade perturbadora, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. Em uma noite aparentemente normal, enquanto Devin jogava videogame na sala, a jovem decidiu relaxar assistindo a um filme e fumando. Os pensamentos, como sempre, a levaram de volta aos encontros aterrorizantes das últimas semanas. Ela se pegou pensando na entidade, na sensação de ser tocada, na voz sussurrante. Em um momento de ousadia imprudente, ela decidiu provocar a entidade. "Por que você se esconde?" Ela sussurrou para o vazio do quarto. "Por que não se mostra para mim?" Mal ela havia terminado a frase, um peso enorme se abateu sobre seu corpo, como se alguém invisível tivesse pulado em suas costas. Ela cambaleou para frente, lutando para manter o equilíbrio. A sensação era tão real, tão tangível, que ela podia jurar que sentia a respiração quente da entidade em seu pescoço. Era como se estivesse sendo abraçada por trás, mas não por braços humanos, e sim por algo frio, viscoso e incrivelmente forte. Aterrorizada, ela se levantou e correu para o quarto, se jogando na cama, buscando refúgio sob as cobertas, mas o peso a seguiu, a envolvendo como um manto macabro. Ela se sentia sufocada, esmagada por uma força invisível. E assim chegamos ao fim de mais um capítulo aterrorizante do Arquivo Bizarro. As histórias que acabamos de conhecer nos mostram que o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos, espreitando nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Se você gostou desse mergulho no lado obscuro da realidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já teve alguma experiência inexplicável, compartilhe conosco nos comentários abaixo.
E lembre-se, a próxima vez que sentir um calafrio na espinha, ou ouvir um sussurro na calada da noite, não olhe para os lados. Apenas reze para que não seja um súcubo vindo saciar sua fome insaciável. Boa noite, se puder dormir, e